Vamos então agora ao passo a passo da mochila escolar. Esta mochila já está gravada, mas como tem este detalhe aqui diferente, eu vou deixar aqui gravado novamente. Portanto, vamos começar pelo canal do fecho. Vão estruturar ou com o foame já pronto, que assim não têm que forrar, ou com o material que quiserem. E agora vou colocar então o viés. Começamos pelo canal de fecho. Então, direito do viés direito com o avesso da estampa e passamos uma costurinha antes do vinco, 1 milímetro antes, 1 milímetro ou 2 antes do vinco. Posto isto, vamos virar o viés e despontar à semelhança da necessaire da mesma coleção, da escolar, da trapézio. O detalhe é exatamente o mesmo. Vamos fazer a peça toda estruturada com este foame já estampado. Podem também enviar mensagem a perguntar quais são as estampas que estão disponíveis. Tá? Fica assim então do direito e do lado do avesso. E agora vou aplicar o fecho. Costurinha aqui agora do outro lado, a abelhinha do vivo. Não pomos muito perto da cremalheira do fecho, já mostra a distância. Tem que ficar 2 milímetros antes, senão depois tem dificuldade em que o cursor não corre, vai prender. Fica então assim, estão a ver a distância? Deixamos 2 milímetros entre o viés, neste caso, entre o viés e o fecho. Agora vamos colocar os cursores. Se vos acontecer que os cursores às vezes não estão a fechar o fecho, vocês dão um jeitinho com o alicate. Eu agora vou ver estes e vamos colocar os dois cursores. Do lado direito um bocadinho. Se eu vir que os cursores o fecho está a ficar aberto, retiro os cursores e dou um aperto ligeiro, pouco a pouco, ao cursor. Tá? Então vamos aqui e damos aqui um aperto, mas é uma coisa mínima. Isto nem sempre acontece. São ambos de malha 5, mas às vezes basta não ser exatamente da mesma marca. E agora colocamos. E já está, perfeito. Se ele alargar, basta depois novamente dar ali um jeitinho. Estamos a começar aqui pela parte do canal de fecho. Isto aqui tem de ser também apertado. Tá? E agora a parte do fundo. A parte do fundo eu vou já aproveitar para colocar bailarinas. Como é que eu vou fazer? Vou achar os meios só no nylon, sem estar estruturado. Vou achar aqui os meios. Já fica? Depois vai dar jeito para fechar a peça. E agora vou buscar as 4 bailarinas, neste caso prata, que eu estou a trabalhar com ferragens prata. E vou dobrar em 4. Dobrei para achar os meios, agora dobro novamente. Vou-vos dar a medida e do meio para fora 7 cm vou furar a meio. Daqui para aqui calculam 7 e furam aqui os 4 ao mesmo tempo. E agora ficamos logo com os 4, tudo certinho, e estamos a andar aqui com 30.000 marcações. Colocamos as bailarinas.
e depois é que fechamos o canal de fecho. As 4 e agora é só abrir aqui. Isto porque é que é importante? Protege o fundo das vossas mochilas. Estão sempre muito mais, têm maior durabilidade e protege o fundo da estampa. Ok? Bailarinas. Agora aqui, direito com direito. Vou costurar. E aqui, como é falamos estampado, é a mesma coisa. Se vocês estiverem a trabalhar com outro material, direito do forro com direito do forro. E vou passar aqui uma costurinha. Acabou essa linha. Na hora certa. Vou aqui encher a bobina. Então, costurinha aqui. Na lateral e agora eu verifiquei já aqui o canal do fecho a toda a volta, está um bocadinho grande, eu já retirei. Quando retirarem, retiram do canal do fecho, não do fundo. Eu retirei aqui sensivelmente, convém medirem sempre, eu deixo sempre maior, 6 cm. Deixo sempre maior, vocês meçam sempre antes de fechar. Agora vamos fechar direito com direito, temos a certeza que está na medida certa da volta do espelho e direito do forro com direito do forro e passamos agora aqui pela costurinha. Viramos, vejam como já fica forrado e estampado ao mesmo tempo. E agora os pontares. Ponto máximo da máquina. Os pontos, relembro-me que ficam sempre muito mais bonitos se vocês fizerem com um ponto mais largo. Vão ser muito mais bonitinhos. Então, e agora passamos uma costurinha aqui nas laterais para prender um forro estruturador, que este é 2 em 1, à parte principal. Isto é importante para quê? Porque facilita-nos na hora de fechar a peça. E agora passamos aqui a costurinha bem à beirinha. Posto isto, vou tirar os dentes. Sempre aqui um bocadinho, porque eu gosto de cortar sempre mais largo, para a peça não ficar torta. Cortem sempre esta parte do estruturador ou do forro um bocadinho mais larga, não no comprimento, porque isso tem que bater certinho, mas aqui na largura sim. Eu não precisa de ser muito mais larga. E agora vou passar aqui ao espelho da parte de trás. O espelho da parte de trás, como já forra a estrutura, a luz não dá muito bem para ver, mas é um foame já estampado. Ele é clarinho, portanto. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar pelas alças, depois aplico o vivo. Alças, o que é que precisamos? Precisamos de 2 reguladores, 2 meias argolas e precisamos da precinta. A precinta, vamos começar por cortar aqui a parte da pega, portanto 20 cm. 20 cm para a pega. Isto é uma medida universal para todas as mochilas. Quando vocês compram kits, eu envio-vos sempre 1,80 m e é só dividir. Começamos por 20 e depois cortamos 2 vezes 8 cm para as meias argolas. O que sobrar de 1,80 m, vocês depois cortam as alcinhas. Esta, como é uma mochila de pré-escolar, das mais pequeninas, eu vou cortar com 65, serve perfeitamente.
Vou cortar 2 alças com 65. Já ficam aí com a medida, anotem os vossos apontamentos, que é igual para todas as mochilas. Ok? Pronto, tá. Então, como é que vamos fazer isto? Vamos começar aqui por fixar este aqui dos 20 centímetros. Então, eu achei o meio, para lá do meio coloco a precinta. E a outra encosta logo a seguir. Assim. E agora, a seguir à curva, eu costumo fazer a seguir à curva, vou colocar as meias argolas. Eu gosto de pôr na diagonal, podem pôr na curva, se acharem mais simples, aqui na curvinha e no meio da curva. Este modelo fica mais giro. Mostro, coloco uma de um lado e outra do outro. Assim, a meio da curva. E agora a alcinha. Como é que fazemos com as alças? Vou passar aqui no regulador, de cima para baixo. Primeiro no de cima, depois no de baixo. Queimam a ponta e passam aqui uma costurinha. Eu agora não vou queimar porque eu não tenho aqui. Vou dobrar, que agora eu não tenho aqui isqueiro. Mas o ideal é que era dobrar, é queimar e dobrar, fica muito melhor. O ideal é queimarem e dobrarem. A outra a mesma coisa. Dobramos aqui 1 centímetro para dentro, aproximadamente. Temos de ter o cuidado é que estejam as duas com a mesma medida. Assim, depois queimam estas linhas, tudo. E agora vamos deixar o avesso virado para cima e passamos aqui nesta argola. Passa na argola, aqui nesta, e depois sai em cima. Fica assim. Depois vai cozer logo a seguir àquela, mesmo quente, olha aquela pega. O que é que eu costumo fazer para isto não dar muito problema? Agora queimam, depois dobram a precinta para cá e passam uma costurinha, que ela desta forma fica presa e fica muito mais resistente. Para depois ela não sair. Deixam sempre ali meio centímetro a mais para cima, para poderem fazer isto. Para depois poderem virar para lá e ainda na margem de costura prenderem. Pronto, então está a parte de trás. Agora vamos aplicar vivo, porque vamos fazer isto com vivo. Precisamos de um retângulozinho de nylon, o nylon que sobra do vosso painel, e precisamos do vivo. Eu aqui ainda não vou mudar de calcador, porque é só a primeira costura, dá perfeitamente para fazermos com este. E vamos pôr o vivo. Esta primeira costurinha do vivo, não nos aproximamos muito do vivo. Só quando é para fechar a peça, pode ser assim a mais à beirinha possível. E vimos com o vivo até toda a volta. Quando são as mochilas em napa, eu estruturo os espelhos e o vivo. E no canal do fecho eu não estruturo. Mas como isto é nylon, eu estruturei a peça toda, até porque isto é um folano. Não é tela impermeável, é já para estruturar e forrar, portanto tinha que pôr também no canal de fecho. Mas se vocês quiserem, podem não pôr, não estruturar o canal do fecho, forrar apenas, se for com tela impermeável. E se utilizarem vivo, o vivo já dá uma estrutura espetacular. Agora esta tirinha aqui eu vou virar para baixo, para fazer logo aqui o acabamento. Pronto. Assim.
vou buscar o isqueiro, porque temos mesmo que queimar isto tudo. Esta parte das alças é importante vocês reforçarem como eu fiz aqui. Dobrar, deixar meio centímetro maior, dobrar e reforçar. Porque é assim, se a cliente depois, ou a mesma pessoa que vocês vão oferecer, vos trouxer a mochila, dá muito mais trabalho do que estar agora aqui a perder um bocadinho de tempo. São 2 minutos e fica muito mais seguro. Pronto, está queimado. E agora vamos passar a fechar a peça. A parte da frente exatamente a mesma coisa. Costura toda a beirinha, apliquei o vivo e aqui eu coloquei um mosquetão para pendurar aqui qualquer coisa à frente. Ou um porta-chaves ou um objeto decorativo. Pronto, então agora vamos fechar. O que é que vamos fazer? Vou achar o meio do canal de fecho e vou mudar o calcador. Qual é o calcador que eu vou utilizar? Temos também para venda. É este aqui, para que eu me possa aproximar bem perto do vivo. Temos estes trocadores rápidos, quando eles são novos. É preciso muita força, mas depois com o tempo vocês conseguem mudar o calcador sem problema algum. E agora vamos começar aqui, já pela parte de trás, achar os meios aqui. Os meios da mochila já achamos há bocado. Achar os meios. Podem pôr clipes a toda a volta, se assim desejarem. Porque achar os meios com meios é muito importante para que a vossa peça não fique torta. Pronto, meio com meio. E vamos colocar aqui os clipes ou as bolinhas. Eu gosto mais destes clipes de metal, sobretudo quando trabalhamos assim com materiais mais rijos, porque os plásticos são mais frágeis e quebram com muita facilidade. E agora vou clipar aqui toda a volta. Podem clipar ou costurar logo diretamente. Já medimos, portanto temos a certeza que o canal do fecho vai bater certinho, que eu medi antes de fechar. Certinho. Portanto, vocês retiram 6 cm à parte do fecho nestes painéis. Que fica, podem deixar aí já nas vossas notas. Eu também posso retirar no painel, mas eu gosto de deixar sempre maior. Porque, e depois se querem de retirar, tudo vai ficar demasiado curto. Pronto, clipei então a toda a volta. Agora, com o espelho virado para a mesa, eu acho que é mais simples desta forma para quem não tem muita prática. Com o calcador adequado, eu vou costurar e encostar o calcador. Vocês com o dedo conseguem sentir e encostamos o calcador bem rente ao vivo. E é só costurar a toda a volta. Vou só diminuir aqui o ponto. 3.5, 3.6. E costuramos aqui. Até podem tirar 7 cm no canal do fecho. Na parte do fecho, não no fundo. Podem tirar 7 cm. Para não terem que envolver nada, podem tirar 7 cm. E vamos costurando com muita paciência, que é toda a volta, mesmo com o calcador rente ao vivo, a parte rígida, mais saliente. A parte mais saliente do calcador. O calcador que nós chamamos de antecoelho também dá para vocês fazerem isto, que este às vezes ele impacta um bocadinho. É mais frágil, digamos assim. Então, e está vivinho costurado e agora vamos pôr a parte da frente. Vamos clipar. Como a peça é mole, vocês conseguem costurar com o espelho virado para a mesa. E para quem é iniciante é mais fácil. Para quem já tem mais destreza, há pessoas que preferem costurar assim. Depois fica ao vosso critério, vocês veem como é que vos dá mais jeito. Mas como é foam, que o estruturador, nós conseguimos moldar, mesmo que tivesse a tela impermeável e o foam, nós conseguimos moldar sem problema.
nos vossos painéis vai estar o QR Code da aula para facilitar. Se eu vou colocar. Pronto. E agora espero que para a mesa, ou como vocês preferirem. Eu costumo abrir aqui porque ajuda aqui a fechar. Temos aqui o fecho. Aqui podem colocar depois um vidro para dar o acabamento. E vamos lá. Estes painéis vocês podem adquirir em napa, em Panamá ou no nylon, que é o caso destes. Então, costurada é um protótipo, eu não vou colocar viés, isto não vai desfiar. Vocês podem colocar e vamos então virar, vejam, já ficou estruturada, forrada. Portanto, compensa o preço do foam estampado. Para já, menos mão de obra e fica logo forrada e estampada. Se quiserem toda impermeável, aí têm que colocar o foam normal ou de estruturador, EVA com cola, o que vocês preferirem. E a tela impermeável, para a peça ficar impermeável, para que vocês possam passar um paninho e cooptar. Ou toda impermeável, ou que dê para lavar. Por exemplo, as do Panamá são para ir à máquina de lavar, portanto... Tem ali uma pedrinha, vou ter que tirar, mas eu depois tiro. Pronto. Ficou então assim a mochila escolar. Agora é só fazermos aqui umas massagens ao vivo para que isto fique tudo perfeitinho. Com as bailarinas aqui no fundo, por aqui o conjuntinho para vocês verem, com o necessaire ou o estojo, o que queiram, a função que queiram dar, e também a carteirinha. Depois falta então a aula da lancheira que será também gravada, para que vocês possam então ter aqui disponível o passo a passo. Boas costurices!